Mais um resumo para os meus estudos. O livro Análise de Comportamento Aplicada, aba, né? Aplicada ao transtorno do espectro autista. Por Ana Carolina Sela e Daniela Mendonça Ribeira. Tem 313 páginas e foi feito recente, ano 2018. Tem que se levar em conta se, quando aplicado a aba, se o comportamento a ser atingido é o mesmo que você quer que a criança atinja, é o mesmo que os pais desejam. Também deve-se definir objetivos em conjunto com a família. A família deve aceitar os procedimentos e ter também uma adesão ao tratamento. E se o profissional for aplicar procedimento de extinção, deve ser sem trauma. E muito cuidado ao realizar o time-out, pois pode piorar o comportamento que se deseja eliminar, como rasgar tarefa, canto do castigo, etc. Com o tempo e o avanço do resumo vai se entender melhor essas partes para quem não entende aba, né? As habilidades novas ensinadas devem ser feitas para melhorar a vida social e demonstrar a efetividade do método aba. aba quer dizer Applied Behavior Analysis. Importante estabelecer metas antes do início das intervenções. E o aba é uma prática baseada em evidências. Tem módulos disponíveis de aba de forma gratuita em inglês nesse site. Lovas, em 1987, relatou em um estudo que 47% das crianças que receberam intervenções baseadas em aba do estudo dele, de forma precoce e intensiva, ou seja, 40 horas por semana, chegaram a ter um funcionamento típico. Não é que saíram do espectro do autismo, mas é que o comportamento delas mudou com a terapia do aba. Já outros 40% da amostra do grupo experimental, do mesmo grupo experimental, tiveram seus déficits diminuídos consideravelmente, ou seja, melhoraram bastante os comportamentos. Os dados do grupo controle, que foram crianças que receberam tratamentos baseados na aba por 10 horas somente por semana ou menos, mostra que apenas 2% das crianças passaram a ter funcionamento típico. No fim da década de 80, tendo visto os avanços das terapias comportamentais não aversivas, Lovas deixou de utilizar completamente os procedimentos aversivos, defendendo ainda mais o uso de reforçamento durante o procedimento terapêutico. Ou seja, esses procedimentos aversivos, como castigos, forçar a criança, ele realmente, graças a Deus, entendeu que não era uma forma correta. Em seus primórdios, a análise do comportamento estava vinculada quase que de forma completa à psicologia. Na atualidade, cada vez mais as áreas vêm se distanciando. Muitos analistas de comportamento aplicado não são mais psicólogos, são de outras profissões. Existem dados que mostram que abordagens ecléticas não funcionam para crianças com TEA. Apenas alguém que não conhece a fundamentação teórica metodológica da aba poderia pensar que essa é uma cartola mágica de qual truques podem ser retirados para mudar o comportamento de determinadas crianças e de outras não. Mas não, a aba não é uma cartola mágica, claro. Os analistas do comportamento adotam um conjunto de pressupostos e orientações presentes em uma proposta epistemológica específica denominada behaviorismo radical. Proposta por Skinner, a fundamentação do behaviorismo radical faz com que os analistas de comportamento compartilhem formas específicas de caracterizar e pesquisar os fenômenos psicológicos e também de intervir sobre eles. Auxiliar as pessoas a mudar comportamentos demanda uma quantidade considerável de conhecimento, tempo e trabalho. A pessoa tem que ser muito bem estudada. Analistas do comportamento fazem pesquisas sobre o comportamento, mas também aplicam o conhecimento derivado dessas pesquisas para auxiliar pessoas e grupos a mudar seu comportamento. Os analistas de comportamento produzem conhecimentos em 3 áreas distintas, mas complementares. O behaviorismo radical, compreendendo estudos sobre fundamentos conceituais e filosóficos da análise do comportamento. A análise experimental do comportamento, compreendendo estudos empíricos sobre como variáveis ambientais afetam o comportamento.
e análise do comportamento aplicada, compreendendo estudos empíricos sobre a eficácia da aplicação dos princípios básicos do comportamento, conforme descritos pela análise experimental do comportamento para a resolução de problemas comportamentais socialmente relevantes. Skinner, em 1987, afirmou que o comportamento humano é, possivelmente, o mais difícil objeto já submetido à análise científica. Existem vários tipos de comportamento, como, por exemplo, público. Comportamento público são aqueles que podem ser vistos. Outras pessoas, terceiros, vão ver. O privado são comportamentos que terceiros não conseguem, não têm a capacidade de ver, como pensamentos, sentimentos, etc. Interações organismo-ambiente ou relações comportamentais são utilizados para se referir ao seu objeto de estudo. Comportar-se é interagir com o ambiente físico e social, algo que nós fazemos desde o nascimento até a morte. Todorov, então, chamava de interações organismo-ambiente, o comportamento, e Torinho como relações comportamentais. Os eventos privados, que são aqueles que terceiros não têm capacidade de enxergar, como pensamentos, sentimentos, apesar da dificuldade de acessá-los, têm a mesma natureza dos eventos públicos, isto é, ambos são eventos comportamentais. Para um analista de comportamento, não basta dizer, por exemplo, que uma pessoa age de forma agressiva porque sente raiva. Precisamos descobrir por que essa pessoa está agindo de forma agressiva e por que está sentindo raiva. O objetivo primordial do analista do comportamento é descobrir por que uma pessoa ou grupo de pessoas faz o que faz, da maneira como faz, incluindo, quando pertinente, seu falar, seu pensar e o seu sentir. Essa identificação não é baseada apenas no que o analista do comportamento acha que pode afetar o comportamento. O analista de comportamento não pode achar, ele tem que saber, né? As relações funcionais precisam ser descritas empiricamente por meio de métodos experimentais que permitam verificar com clareza os efeitos de variáveis ambientais sobre o comportamento do indivíduo. Dizemos que as pessoas têm personalidades diferentes, mas para os analistas do comportamento, as personalidades são repertórios comportamentais. A personalidade de uma pessoa não é uma entidade interna que explica o que ela faz, é uma resposta, né, ao comportamento. Grande parte das intervenções analítico-comportamentais visa aumentar a autonomia e a independência das pessoas. Os analistas de comportamento ensinam seus clientes a identificar características de seu próprio comportamento e das variáveis que o controlam, tornando-os mais conscientes delas. Fazer isso, eles permitem que seus clientes desenvolvam o que Skinner chamou de autocontrole, isto é, a capacidade de identificar e controlar algumas das variáveis que afetam seu próprio comportamento. Posso dizer particularmente um exemplo, né, de uma criança que fica tocando nas partes, né, no piu-piu, fica lá pegando no piu-piu e tal, e essa criança, o ideal é que ela seja educada e ensinada de que o melhor, mais correto para ela é que quando for se tocar, se toque em local privado, no quarto fechado, sem terceiros, ou no banheiro, etc. E explicar o porquê que ela está sentindo aquela vontade de se tocar. Isso tudo faz parte. É um exemplo. Pessoas que exercem alto grau de autocontrole são mais autônomas, independentes ou livres do que as que não fazem. Pessoas que exercem autocontrole realizam escolhas ativas, críticas e bem informadas, porque percebem mais claramente como o ambiente influencia essas escolhas. Por exemplo, quem tem mais chance, né, de viver melhor, por exemplo, de ter uma vida melhor. Uma pessoa que explode de raiva a qualquer bobagemzinha, faz tempestade no copo d'água, ou uma pessoa que consegue trabalhar com aquele nível de raiva a ponto de controlar, não explodir
filtrar o que faz bem e o que faz mal e melhorar a sua qualidade de vida, né? É óbvio que a pessoa que explode, que briga e quebra tudo, tem uma qualidade de vida bem menor. O termo ambiente envolve estímulos públicos, isto é, estímulos acessíveis de forma independente a mais de um observador. E também estímulos privados, isto é, estímulos acessíveis diretamente apenas ao organismo afetado por eles. Estímulos físicos, que são propriedades e dimensões físicas do ambiente, e estímulos sociais, que são propriedades e dimensões básicas, que possuem, né, propriedades e dimensões básicas derivadas do fato de serem produzidas por outro organismo, no caso dos seres humanos. Quando nos referimos aos comportamentos operantes, consideramos comportamentos que modificam o ambiente, e essas modificações no ambiente, por sua vez, modificam o comportamento subsequente. Esse termo enfatiza o fato de que o comportamento opera sobre o ambiente, gerando consequências. A gente tem um comportamento e aquele comportamento tem uma consequência. Se eu jogar um copo de vidro na parede, a consequência é que aquele copo de vidro vai quebrar, o chão vai ficar todo quebrado, vai ficar todo cheio de vidro, ou eu posso me machucar, ou eu vou ter o trabalho de limpar. Se eu não jogar aquele copo de chão na parede, eu não vou ter tudo isso, todo esse problema, toda essa problemática. Para a análise do comportamento, a contingência é descrita na forma de afirmação. Se, então, se refere-se a algum aspecto do comportamento ou do ambiente, e então especifica o evento ambiental consequente. Por exemplo, se você realizar tarefas de matemática, então poderá jogar videogame no tablet. Se não, ficará sem acesso ao tablet. Toda nova enfatiza que a contingência não é o comportamento. Skinner destaca que para descrever a contingência, precisamos especificar os três termos: a ocasião em que a resposta ocorre, que é o estímulo discriminativo, a própria resposta, que é o comportamento, e as consequências. Vale salientar, relembrar que esse vídeo e todos os outros vídeos estão sendo feitos para meu uso pessoal e quem quiser assistir também, claro, mas não é vídeo de ensinamento, são resumos de livros, são somente resumos. Dois comportamentos são mantidos por contingências de reforço negativo: comportamento de fuga e comportamento de esquiva. Tanto dá um reforço negativo, a criança, no caso, né, pode ter um comportamento de fuga ou um comportamento de esquiva. O reforço positivo aumenta a probabilidade de o comportamento ocorrer novamente por adição de um estímulo reforçador no ambiente. Óbvio, eu só gosto de ter reforço positivo. Reforço negativo eu tô fora. Bom, o reforço negativo aumenta a probabilidade de um comportamento ocorrer no futuro pela retirada de um estímulo aversivo do ambiente, comportamento de fuga ou esquiva. Vou dar um exemplo comigo, né? Digamos, a geladeira está cheia de chandelle, mas eu não posso comer porque eu tô gordinha. Se eu chego perto da geladeira, brigam comigo: não mexe na geladeira, não pega o chandelle. Mas aí, de madrugada, quando tá todo mundo dormindo, eu me levanto à meia-noite, vou na geladeira, abro e como o chandelle, porque à meia-noite não tem um estímulo aversivo, ou seja, o comportamento ocorreu pela retirada do estímulo aversivo do ambiente. Ou seja, foi que eu aprendi? Não aprendi muito não, só aprendi a fugir, né? A fugir e me esquivar. Eu não aprendi nada relacionado à parte de que se eu tô gordinha, eu tenho que diminuir, melhorar a alimentação, o chocolate pode fazer mal, etc, etc. A gente tem que escolher o caminho mais educativo e não mais fácil. Podemos aprender por diferentes procedimentos, por exemplo, modelagem, seleção de comportamentos por suas consequências. A aprendizagem por observação e por segmento de instruções.
A modelagem é um procedimento para gerar respostas novas. Também podemos aprender com os outros, que é a aprendizagem por observação, também denominada aprendizagem vicariante. Essa aprendizagem é baseada na observação dos comportamentos de outro indivíduo ou das consequências produzidas por seus comportamentos. Aprendizagem por observação. Por exemplo, você não sabe utilizar o controle do videogame. Você senta ali, fica vendo a outra criança jogando e observando, vai, aprende. Uma desvantagem do comportamento governado por regras é que, uma vez estabelecido, o indivíduo pode se tornar insensível às contingências, ou seja, o comportamento especificado na instrução ou regra pode se manter, mesmo que haja uma mudança nas consequências de emitir esse comportamento. Um exemplo, a mãe instrui a criança a não tirar o sapato na escola. Só que ela não explicou de maneira correta. Olha, o bichinho tá tortinho, tadinho. Só que ela não explicou de maneira correta. Não que seja de maneira correta. Ela não explicou para a criança que é só na escola, porque não deve tirar o sapato na escola, porque são as regras da escola, todas as coleguinhas estão de sapatinho, blá 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 blá. Aí a criança chega no playground, que é obrigatório a tirada de sapato. A criança não vai entender. A criança pode ter uma crise de choro, de ira, porque ela não está entendendo. Ela não quer tirar o sapato porque ela foi ensinada que não se deve tirar o sapato. Mas aí ela chega em outro canto e tem que tirar o sapato. Aí confundiu a cabeça da criança. Um tratamento que produz várias evidências científicas positivas é considerado uma prática baseada em evidências. A prevalência de transtorno do espectro do autismo em crianças aumentou consideravelmente desde que foi primeiramente reconhecida pela Associação Americana de Psiquiatria em 1980. Essas práticas baseadas em evidências são necessárias para proteger os consumidores e garantir que os indivíduos com TEA possam obter tratamentos com a melhor chance de maximizar sua qualidade de vida. As duas principais entidades orientadoras de PBE, práticas para indivíduos, práticas por evidência para indivíduos com TEA, transtorno do espectro autista, são National Professional Development Center on ASD e o National Autism Center. Cada entidade realizou a revisão da literatura no final dos anos 2000 e publicou uma atualização nos últimos 5 anos. O National Autism Center, em 2015, também inclui o tratamento comportamental compreensivo para crianças pequenas. Essa intervenção compreensiva refere-se a programas intensivos de ABA ou outros programas de intervenção comportamental intensiva precoce, que usam princípios do ABA. Também existe um código disciplinador profissional e ético para analíticas do comportamento. Foi realizada uma avaliação do comportamento. Isso são partes desse código, perguntas relacionadas a esse código. Qual o alinhamento das práticas baseadas em evidências com seu cliente e com o objetivo do seu cliente? Quais PBE foram utilizados para tratar esse comportamento no passado? Quais adaptações, se for o caso, são necessárias na PBE? Quais são os recursos atualmente disponíveis? A PBE é viável nesse ambiente? Existem técnicos comportamentais ou outros funcionários treinados nessa prática baseada em evidências? Quem e quantas vezes irá avaliar a coleta de dados em curso para garantir a eficácia do tratamento e a integridade do processo? Deve-se coletar histórias e valores do cliente para se fazer o trabalho do ABA, se traçar o seu trabalho. Também ter descobrir qual é o objetivo do cliente e aliar a PBE. Se fazer adaptações necessárias e uma análise dos recursos disponíveis. Não vou querer trabalhar com um computador se eu não tenho nem energia no local, Medidas do comportamento, integridade do tratamento,
ter recursos específicos acerca de PBE, tais como Affirm, Autism Focused Intervention Models, são ótimas ferramentas para capacitar os membros da equipe para avaliar a aplicação da intervenção. Muito legal esse site. Quando der, eu vou dar uma olhadinha de novo nele. Consequências produzidas pelo comportamento controlam a probabilidade da emissão futura desse comportamento. Observação de operantes livres, naturalísticas e planejadas. Em observações naturalísticas, o profissional vai ao ambiente natural da pessoa, observa como ela gasta seu tempo, registrando quantos minutos ela dedica a cada atividade durante seu tempo livre. Em situações planejadas, o profissional planta iscas no ambiente com itens que entrevistas ou checklists apontaram como potencialmente reforçadores. Entrevistas anteriores feitas com familiares, né, com cuidadores, com as pessoas que têm, ou com a própria criança, né? Aí, através dessas entrevistas ou checklists, o profissional planta essas iscas no ambiente. Método baseado em tentativas. A desvantagem da avaliação com muitos estímulos, é a mesma apresentada pela avaliação com pares de estímulos. Como é pares de estímulos? Você pode ter um estímulo só, um estímulo para a criança, uma bola. Ou você pode ter pares de estímulos, uma bola e um quadrado. Ou você pode ter múltiplos estímulos, bola, quadrado, triângulo. Então, a possibilidade de ocorrência de comportamento problema é em virtude do fato de serem apresentadas demandas à pessoa para que ela escolha o item dentre múltiplos itens disponíveis e de acesso ao item. Então, ao ser interrompido, após um determinado período de tempo, pode dar problema. Quando você lê esse livro, que eu recomendo, tem que ler esse livro. Quem não leu é bom demais. Então, se você entrega uma bola e vê como é que a criança responde a essa bola, aí você vai, deixa 1 minuto com a bola, te retira a bola e oferece o quadrado. Passa 1 minuto, retira o quadrado, oferece triângulo. Passa 1 minuto, retira o triângulo, oferece outra coisa. Bom, na minha cabeça, isso tudo bem, são pesquisas válidas, mas particularmente, eu sou totalmente contra. Eu acho ridículo, sinceramente, falando a minha opção pessoal, né? Fazer com que a criança passe por esse tipo de estresse. Dá um brinquedo na mão e tira. Eu vou lhe dizer, a gente tem que se botar no lugar, né, da pessoa. Se você me der um brownie na minha mão, eu dou uma mordida, e aí você toma de mim, o meu comportamento não vai ser muito interessante, não. Eu vou ficar muito chateada com você, provavelmente vou dar as costas, vou embora, não vou mais responder mais nada que você vier me oferecer. Mas, enfim, tem que falar, né? Foram várias pesquisas. Então, essa é a minha opinião. Tem coisas horrendas também que a gente já viu sobre esses testes que foram relatadas aqui nesse livro, por isso que é muito importante ler o livro. Esse livro, ele mostra o lado bom e o lado ruim do ABA. Enfim, continuando o resumo. É importante ressaltar que as nossas preferências são transitórias e por isso a condução de apenas uma avaliação antes da intervenção não é suficiente. Avaliações de preferência devem ser realizadas frequentemente. Hoje a criança pode gostar de uma bicicleta, mas daqui a 15 dias ela já pode ter enjoado da bicicleta e não quer mais. E aí aquela bicicleta não vai ser mais um estímulo. Um modelo de intervenção sistemático que inclui a avaliação, planejamento, implementação e análise deve ser feito. As avaliações comportamentais podem ser diretas ou indiretas. O ensino individualizado da criança, planejamento educacional individualizado, possibilita tomadas de decisões informadas acerca
de prioridades de ensino. Essa avaliação é constituída pelo resultado geral da avaliação dos marcos do desenvolvimento e das barreiras e em resultados específicos acerca dos comportamentos problema, rotinas de sala de aula e habilidades de grupo, habilidades sociais, independência acadêmica, generalização, variedade de reforçadores, taxa de aquisição de habilidades, retenção de novas habilidades, aprendizagem em ambiente natural, transferência das habilidades entre os operantes verbais, adaptabilidade a mudanças, espontaneidade, brincar, independente, autocuidados gerais, habilidades de uso de toalete e habilidades de comer. O inventário portas operacionalizado é um instrumento de avaliação e de planejamento que abrange as 5 principais áreas do desenvolvimento infantil prevista para os 6 primeiros anos de vida: desenvolvimento motor, linguagem, cognição, socialização e autocuidados. Análise funcional experimental é um tipo de avaliação que visa identificar a função de um comportamento problema-alvo por meio da manipulação das possíveis variáveis que controlam o comportamento. Análises funcionais experimentais são tidas como padrão ouro das avaliações de função comportamental, ou seja, quando se quer saber por que um dado comportamento problema está ou não ocorrendo. A análise funcional experimental é aquela que trará os dados mais confiáveis, pois envolve a manipulação direta de variáveis. Planejando intervenções individualizadas. Depois da fase de avaliação, as etapas seguintes incluem a seleção de comportamentos específicos que merecem intervenção. Tudo aquilo que você analisou, você vai ver quais são os comportamentos que precisam ser mudados para que aquela criança tenha um melhor comportamento, uma melhor qualidade de vida. Esses comportamentos são denominados comportamentos-alvo. Deve-se desenvolver objetivos precisos e mensuráveis. A atenção cuidadosa deve ser dada para garantir que as habilidades menores e mais simples serão ensinadas e que a intervenção seja organizada de maneira hierárquica para maximizar a probabilidade de grandes ganhos. Isso se chama aprendizagem hierárquica cumulativa. Um exemplo de comportamento-alvo: uma criança que só faz xixi e cocô no pinico. Mas é uma criança já de seus 5 anos, 6 anos. Você vai tentar trabalhar, você vai trabalhar aquele comportamento para que chegue sem traumas e com alegria, que aquela criança comece a trocar o penico, troninho, pelo vaso sanitário. Déficits e excessos são utilizados para selecionar os comportamentos-alvo, desenvolver os objetivos e organizar os objetivos no relatório, que é o Plano Individualizado de Ensino. CUSPs consistem em mudanças de comportamento que têm consequências para o organismo, além da própria mudança. Comportamento-alvo potencial. A mudança resultante do CUSP é indispensável para responder às exigências do ambiente. Por exemplo, aprender a ler e a escrever. Então, CUSP são mudanças de comportamento que têm consequências para o organismo além da própria mudança. Às vezes, as habilidades CUSP são pré-requisitos para o desenvolvimento de outros comportamentos mais complexos. Por exemplo, aprender a andar é um pré-requisito para outros comportamentos mais complexos. Aprender a ler, também. Aprender a escrever, também. Aprender a falar, também. Comportamento importante que requer aprendizagem de etapas mais simples. Primeiro é a nomeação. Esse termo refere-se a um operante de ordem superior que envolve uma relação bidirecional entre o repertório do ouvinte e o repertório do falante. Dada a natureza dessa relação, o termo nomeação bidirecional foi proposto por Miguel. Antes de ensinar comportamentos-alvo específicos, é necessário ensinar habilidades necessárias para o aprender, ou seja, aprender a aprender.
Exemplos de habilidades CUSP podem ser o ensino de tarefas para aumentar a independência ou habilidades de trabalho, dependendo da idade do cliente e dos ambientes pertinentes. Dá muita vontade de ficar explicando, mas como é um resumo pessoal meu, é um resumo de um livro, não é uma aula, claro, então eu vou me controlar e vou ficar só lendo mesmo. O resumo, que para quando eu quiser relembrar esse livro, eu boto ali no YouTube, ponho o fone de ouvido, dirigir no carro e já tô lembrando o livro todinho. Eu recomendo que todos leiam, todos que tiveram acesso a esse livro, leiam, esse livro é muito bom. Estabelecimento de objetivos a curto, médio e longo prazo para a intervenção. Tem que ter um planejamento da intervenção. O clínico também deve prestar atenção cuidadosa à ocorrência de comportamentos precursores que possam predizer desenvolvimento futuro de problemas mais graves e intervir cedo em relação a tais comportamentos. Eu acabei de falar, né? Mas tá bom. Comportamentos precursores. Aquilo que vai ocasionar uma crise, um problema, aquilo que você vê que você sabe que vai ocasionar um problema. Um exemplo, a criança está assistindo TV, eu vou lá e desligo a TV de uma vez e digo, vamos para a escola. E a criança começa a chorar, gritar, espernear. Então desligar a TV foi um comportamento precursor da crise de ira. Aí eu tenho que trabalhar isso. O que é que eu vou trabalhar? Chega, por exemplo, né? Chega, conversa com a criança, olha. Você pode dizer, tem mais um minutinho, ou então na hora do comercial a gente vai sair, ou você tem só mais 5 minutinhos, depois nós vamos ter que desligar, vamos ter para a escola, essas coisas, né? O planejamento, estabelecimento de objetivos tem que ser feito a curto, médio e longo prazo para a intervenção. Planejamento da intervenção. Como eu disse, né? Os precursores. No planejamento de qualquer programa de intervenção analítico comportamental, o clínico deve, em primeiro lugar, garantir que todas as 7 dimensões definidoras da análise do comportamento aplicada estejam em evidência do programa. Muito legal, essas 7 dimensões definidoras. As dimensões são as seguintes: programas de intervenção baseados na análise do comportamento são aplicados comportamentais, analíticos, tecnológicos, conceitualmente sistemáticos, efetivos e resultam na generalidade das habilidades. A dimensão aplicada refere-se à extensão em que o programa está sendo usado para resolver problemas de relevância social, comportamental, como anteriormente foi feita alusão. Refere-se a manter o foco no comportamento do cliente. E agora eu vou dar uma pausa, porque o meu menino acordou e acabou de me chamar. Depois eu faço outro vídeo para continuar o meu resuminho.